Então, vamos dar continuidade ao próximo slide, que agora é teoria musical na composição. Então, a gente já deu início no primeiro, onde a gente entendeu um pouco como funcionam os conceitos mais básicos da teoria musical. E agora a gente vai focar de como aplicar esses conceitos na hora de compor. Então, primeiro é escolhendo a tonalidade. Então, se você vai compor com instrumento ou sem instrumento, de um certo modo, mesmo sem instrumento, você está compondo uma certa tonalidade. E aí você pode escolher uma tonalidade maior e quais sensações que passam tonalidade maior. Alegria, tonalidades maiores são abertas, brilhantes. Então, se você quer compor alguma música para cima, positiva e enérgica, tons maiores. Agora, se você quer escrever algo mais triste, mais melancólico, mais para baixo, uma música de lamento, uma música de algum momento que você passou difícil na sua vida, tons menores. Então, causa essa sensação de melancolia, de drama e ótimos para emoções profundas, como está escrito aí no próprio slide. Mas, além disso, você pode também e deve conciliar isso com a interpretação. Então, aplicar aqueles fundamentos que a gente viu no slide anterior, os fundamentos do som, intensidade, duração da nota, tudo isso deve ser feito em conjunto, porque não adianta nada você escolher um tom maior para fazer uma música alegre, e na hora de você interpretar a música com tristeza e construir uma melodia triste. Então, tudo tem que estar casado. Quer fazer uma música alegre e escolher um tom maior? A melodia tem que casar, a interpretação tem que casar, justamente com toda estrutura, melodia, letra, harmonia, tonalidade, tudo tem que combinar com a questão da escolha. Então, escolheu fazer uma música alegre, que tudo combine, desde a escolha do tom, a escolha da melodia, a forma como você vai interpretar. Então, acho que isso daqui é bem claro, né? Vou prosseguir, vocês estão quietas. O próximo ponto são as progressões harmônicas. E como é que funciona essa questão das progressões harmônicas? Essas progressões harmônicas, principalmente para quem toca de ouvido, fica muito fácil, principalmente com as músicas de hoje, porque a maioria das músicas hoje, principalmente do que se diz respeito ao WOSP, ela é feita a partir de uma progressão harmônica. Por exemplo, a progressão primeiro, quinto, sexto e quarto grau, que é a progressão se fosse no campo harmônico de Dó maior. Dó, Sol, Lá menor e Fá. Essa progressão é super comum, tem várias músicas conhecidas que foram feitas nessa progressão. Então, só que tem um ponto. Se você escolhe compor com a progressão harmônica, você corre um risco. Primeiro, de quando as pessoas ouvirem a sua música, elas terem a sensação de familiaridade, porque ainda que a melodia seja bem diferente, por aquela progressão harmônica estar presente em muitas músicas, quando a pessoa ouvir sua música, por ela ser feita em uma progressão harmônica, que é comum, que é conhecida, que muitas músicas já existem, ainda que a melodia seja diferente, a pessoa vai ouvir e vai dizer: algo nessa música me lembra a outra, algo nessa música me é familiar. Então, a progressão harmônica, ela é boa? Sim, mas se você não pretende que sua música seja associada a outras ou não cair na questão do risco do plágio, é bom evitar a progressão harmônica, até para a música não ficar muito cansativa, repetitiva, na mesma melodia. Então, a progressão harmônica pode ser utilizada, fica a critério. Você pode criar uma progressão harmônica, e aí eu acho mais bonito quando você cria, quando você entende as funções harmônicas, você diz: tá, eu quero assim desse jeito, e evita essas progressões mais comuns, como Dó, Sol, Lá menor, Fá, Dó, Lá menor, Fá, Sol, Dó, Fá, Lá menor, Sol, Lá menor, Fá, Dó, Sol, Lá menor, Mi menor, Lá menor, Mi menor, e aí Dó, Sol, Dó, Sol. Eu estou falando só no campo harmônico de Dó, mas se a gente fosse transpor para outro tom, também seria a mesma questão, porque são utilizados os graus do campo harmônico. Então, essas que eu citei são, por exemplo, primeiro, primeiro e quinto grau, tem outras que é primeiro, terceiro, quarto e quinto.
Então, as progressões podem ser utilizadas, mas como eu falei, você corre o risco de cair na questão da familiaridade do ouvido. A pessoa pode ouvir sua música e achar que é familiar porque já ouviu essa progressão em outras músicas. E é por isso que muitas vezes o worship soa tão familiar às músicas e tão parecidas. Por quê? Porque elas são feitas, na maioria das vezes, seguindo as mesmas progressões. Então a pessoa às vezes está num momento espontâneo, pegou uma música, emendou no outro e começou a fazer aquele momento espontâneo em cima de uma progressão que já é conhecida, e acaba que fica com a sensação de que todas as músicas são idênticas. Por quê? Porque são feitas a partir de uma progressão harmônica que já foi muito utilizada. Então, é bom escolher compor, é, criando uma nova progressão você mesmo e não seguindo as progressões que já são muito utilizadas. Porque, primeiro, você pode cair num plágio, você pode acabar imitando uma melodia, mas se não fizer isso, mesmo assim pode e vai ficar familiar no ouvido de quem ouvir sua música por causa da progressão que já foi usada em milhares e milhares de músicas. Ficou claro, gente, esse pedaço também? Sim. Pronto, então aqui um exemplo de progressão. E aí a criação de melodia. Por que é tão importante, na hora de compor, você primeiro tentar compor o seu instrumento e depois passar para o instrumento? Porque quando você vai criar uma melodia já com violão, e aí a gente viu a questão da formação do acorde. O acorde é formado por 3 ou mais notas. Se eu vou compor uma música e eu toco o acorde de dó. Quando eu toco o acorde de dó, eu tenho 3 caminhos. Eu posso cantar a tônica, a terça ou a quinta. Então, quando eu toco o acorde de dó, no meu instrumento eu só vou poder cantar dó, mi ou sol. Não vou estar desafinado. Então, acaba de um certo modo quando você está compondo com o violão e com o instrumento, quando você toca o acorde, você fica muito preso. Então, é muito melhor primeiro você compor sem o instrumento e depois passar para o instrumento, porque sua melodia vai ficar bem mais rica. Você não vai ficar preso no quadrado e num ciclo repetitivo do que você compor sempre com o instrumento e cada parte da melodia no instrumento, porque você vai cair justamente essa questão. Se você tocou o acorde Dó, você vai poder cantar Dó, Mi ou Sol. Tocou o acorde Ré, Ré, Fá sustenido do Lá. E assim sucessivamente. Então, ter esse cuidado de se compor com o violão, entender que sua melodia vai ficar limitada. Dificilmente você vai fazer empréstimo modal, porque é difícil se você não tem um bom domínio com o instrumento. Então, quando você evita esse tipo de atitude, a sua melodia fica muito mais rica, a sua música não fica cansativa e sua música não fica repetitiva. Então, na hora de criar melodia, ter esse cuidado de não compor tudo no violão, não compor tudo com a mesma progressão harmônica, senão todo mundo vai dizer que suas músicas são iguais. Porque a mesma progressão, você está sempre tocando os mesmos acordes. Então, pega, solta o instrumento por um tempo, tenta compor. Uma hora você vai se adaptando a compor seu instrumento e as suas melodias vão ficando bem mais ricas. Agora a questão da estrutura da música. Primeiro, eu trouxe esses pontos só para a gente entender como é que funciona a questão da estrutura de uma música. Mas você não é obrigado a seguir esse verso, pré-coro, refrão, ponte e finalização. Você pode compor do jeito que você quiser a questão da estrutura. Mas é importante a gente entender como é que funciona os versos. Normalmente, o início da música, tem músicas que começam com um coro, com um refrão? Tem. Mas normalmente as músicas começam com um verso, com aquela introdução, aquele início de uma história, ou alguma declaração para o Senhor, depende de que tipo de música você está fazendo. Mas essa é a primeira parte. O pré-coro, a palavra já está preparando para o refrão. Então, é algum momento de transição. É alguma declaração, você está falando que você não confiava em Deus, mas agora você confia. Então você fez essa transição para alguma declaração que você vai fazer no refrão. E aí o refrão é a parte principal da música, é onde as pessoas mais vão lembrar da sua letra, é a parte onde a melodia tem que ser mais bem estruturada, a letra tem que ser, não precisa ser repetitiva, mas tem que ser marcante, porque as pessoas vão lembrar, a parte principal da música sempre é o refrão, que é onde as pessoas mais vão lembrar. Então você tem que centrar a mensagem da música no refrão, que você tem que entender que o que é que as pessoas mais vão ouvir vão lembrar o refrão. Então, tentar centrar a mensagem principal da música, ela tem que estar no refrão. Então, na hora de compor, pegar o refrão e pensar na mensagem da música e dizer, tá, se a pessoa fosse lembrar de 4 linhas da minha música, não é que precisa ser 4 linhas do refrão, mas vocês vão entender. Se fosse lembrar de 4 linhas,
quais seriam as frases que eu colocaria? Então, pensar dessa forma um refrão vai fazer com que essa música tenha bem mais impacto, que a mensagem seja bem mais clara e que fique bem mais marcada na cabeça das pessoas, porque a mensagem vai ser transmitida com excelência, porque você pensou e estruturou dessa forma. A ponte, eu vou falar, normalmente depois do refrão, depois que a música já está, aconteceu o que tem que acontecer, e ela é um acréscimo que soma. Por que fala um acréscimo que soma? Porque existem músicas que tem pedaços que foram adicionados, mas que se não tivesse ali, não fariam a menor falta, né? Mas existem músicas que depois de praticamente tudo foi dito, existe algo que é adicionado e que deixa a música mais rica, como por exemplo, a ponte, um exemplo de ponte é a música do Diante do Trono, Preciso de Ti, onde a Ana declara, né, as lutas vêm tentando me afastar de ti, frieza e escuridão procuram me cegar, aquilo é uma ponte. Teus de Amor também tem uma ponte, que é, eu não vou lembrar a música, a ponte, mas Dá Meu Coração Igual ao Teu também tem uma ponte, que é aquele ensina-me a amar o meu irmão, a olhar com seus olhos, perdoar com teu perdão. Ali também é uma ponte. E uma característica do Diante do Trono, por exemplo, e que pode ser aplicada também, né? Diante do Trono deixou muitas lições de como escrever letra, como estruturar sua música. E as pontes de muitas músicas do Diante do Trono funcionavam da seguinte forma. A música estava indo, ia para a ponte. Depois da ponte, quando ela voltava para o refrão, voltava meio tom ou um tom acima. Então, é uma estrutura que deixa a música muito rica. Porque hoje existe essa escassez de músicas que sobem meio tom, que sobem um tom. Então, a música fica muito rica, fica muito bem estruturada. Então, você pode utilizar isso na sua música, se você colocar uma ponte. Pega o instrumento e tenta fazer isso. Ah, eu fiz nessa minha música tem uma ponte. Tenta subir um tom. Para subir um tom é simples. A forma mais simples de você subir um tom na música é você tocar o quinto grau do tom que você quer ir. Por exemplo, se você está no tom de Dó e você quer ir para o tom de Ré, você quer subir um tom, você vai tocar o quinto grau de Ré. O quinto grau de Ré é o Lá. Então você vai tocar o Lá, normalmente com acréscimo de uma sétima no acorde, então Lá com sétima. E você está em Dó, você toca Lá com sétima, você chega em Ré. Essa é a estrutura para você conseguir subir um tom. E a finalização da música, normalmente tem músicas que usam tag. Tag é quando você repete a mesma frase da música umas duas, três, quatro, uma vez só não, é duas, três, quatro, cinco vezes. Por exemplo, Preciso de Ti, quando fica preciso de ti, preciso de ti, preciso de ti. E aí tem outras músicas como Ao Único também tem uma tag no final, que você repete aquela última linha. E tem um monte de música que utiliza desse instrumento e que hoje não tem tantas músicas que utilizam dessas ferramentas na hora de compor, mas que usar tag, usar ponte, subir de tom, botar um pré-coro, tudo isso enriquece a letra da sua música. Vocês não disseram, não estava apresentando a tela de novo, né? Ah, tinha tela? Eu achei que esse não tinha. De novo, meu Jesus amado. Eita, meu Deus. Desculpa, eu tinha ido no banheiro, já voltei. Ai, credo. Olha o slide aqui, todo eu passando. Meu Deus, perdemos tudo. Mas eu vou mandar no grupo. Ó, verso apresenta a história, os personagens, cenários, geralmente mais calmo e narrativo. Pré-coro, ponte de tensão que prepara o ouvinte para o refrão, cresce em intensidade. Refrão, coração da música, a ideia principal, gancho que fica na cabeça, ponte. Um momento de contraste, nova melodia, novo acorde, nova perspectiva. Finalização, fechamento emocional pode ser suave, dramático ou deixar em suspense. E aqui é a questão da dinâmica, a gente já falou isso. Qual sensação você quer passar na sua música e tudo vai influenciar, né? As propriedades do som, a escolha dos acordes, o tom que você escolher, se vai ser um tom maior, um tom menor, a questão da dinâmica vocal, tudo isso pode ser utilizado como ferramenta para transmitir um sentimento, seja ele alegria, tristeza, esperança, intensidade, calma. Fica realmente ao seu critério. E é isso. Tá, apresentou o slide no final, mas eu vou mandar lá no grupo de novo.
o slide junto com a aula. E agora é a hora da gente compor. Vixe. Vamos aplicar tudo isso que a gente aprendeu. Aplicar tonalidades de som, se quiser, mas hoje, Depois eu vou preferencialmente, assistir tudo de novo, prometo. Tá tudo gravado? tudo gravado. Vamos compor sem instrumento, justamente para a gente praticar tudo que a gente viu. Eu vou pegar um salmo aqui, de surpresa. Da glória. Todo mundo tem que compor alguma coisa. Não precisa ser algo muito extenso. Se vir a letra completa da música, glória a Deus por a sua vida. Mas pelo menos um refrão, uma introdução, uma O ponte. Benzo já tá compondo aqui, ó. Então Ó, o vamos lá. Benzo. Eu vou pausar, deixa eu só pegar o salmo. Aqui, dá pra ver? Dá, que belezinha. Já temos o refrão da música. Verdade. Vou pegar aqui um salmo e a gente vai tentar compor a partir desse salmo. Cada um do seu jeito, no ritmo que escolher. Deixa eu ver. Salmo 116. Vamos tentar com o Salmo 116. Eu vou pausar a gravação para não ficar um tempo longo, mas quando a gente compor, aí eu retorno a gravação. 9,7. É assim, mais ou menos assim. Depois vai sair igual o que eu treinei, né? Que eu não escrevi, eu fiz da cabeça. A lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. A lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. Só isso, porque eu queria. Ei! Eita! Não, mas é assim mesmo, foi justamente essa a intenção. Por isso que eu falei, nem que seja um pedaço, mas só para a gente não deixar de praticar. Letícia? Ai, meu Deus. Eu tenho um pouquinho de dificuldade com afinação quando não tem música, Instrumento. tá? Mas até nessas coisas é um desafio. E a gente se propôs. Tá, eu peguei o Salmo 116 mesmo que você tinha falado, né? Não sei se era para escolher outro, achei que era para escolher esse, que era para compor em cima dele. E aí eu peguei uns versículos, tá? Volte a minha alma descansar, pois o Senhor tem sido tão bom para mim. O que posso oferecer ao meu Senhor por tudo que tens feito por mim? A ti eu entregarei todos os meus dias enquanto eu viver. E para sempre, Senhor, eu te amarei. Ai, que lindo! Aí ela disse que tem problema com a afinação, sem instrumento. Eu tô super afinada. Ô, Eu gente, devo desculpa, desafinar, acho que eu vocês viram, dormi né? na Foi uma parte que era o desafinada. salmo Salmo específico. 116. Desculpa. Gente, me perdoa, hoje eu tô pela fé. Orem por mim. Era para fazer